Quem nos recebe hoje, aqui no Grupo Espírita Seara do Mestre, é o senhor Emerson Luciano de Albuquerque e Mauro Nelson Preto. Eles são presidente e vice-presidente da UME. Muito obrigado por vocês nos receberem. Obrigado, Carlos. É nós que, em nome da União Municipal Espírita, juntamente com o Mauro, estamos muito felizes, meu amigo, pela tua disponibilidade, pelo trabalho e de poder aqui, mesmo sabendo das nossas limitações, dividir um pouquinho do Espiritismo, levar aos corações que ainda não conhecem essa doutrina luz e doutrina consoladora. O que é o Espiritismo? Na verdade, o Espiritismo é um conjunto e um princípio de leis que tem como base, que foram reveladas pelos Espíritos superiores, certo? E dentro dessa proposta, meu amigo, contidas todas nas obras de Allan Kardec, as 5 obras básicas que nós temos. A primeira delas, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por fim, a Gênesis. Então, este é o Pentateuco que a gente encontra a base da doutrina luz. Allan Kardec se refere ao Espiritismo como uma doutrina filosófica, uma doutrina científica também, ou seja, uma doutrina filosófica com bases científicas que busca as consequências morais, ou seja, a melhoria do indivíduo. Então é uma ciência, uma filosofia e, é claro, o Espiritismo também tem seu aspecto religioso, que é aquele religar, é aquela ligação com o plano superior, com o nosso Criador, com Deus. O Espiritismo, ou a doutrina espírita, iria então, a partir dali, se ocupar do estudo da mediunidade ostensiva, ou seja, daquele médium mais sensitivo, mais ostensivo, que consegue receber a comunicação dos espíritos, consegue escrever, consegue falar, consegue ver, né? Então, o Espiritismo vai se debruçar nesses estudos, na mediunidade ostensiva, né? Então, os espíritos superiores, recebendo essa oportunidade da bondade divina, tiveram a oportunidade de transmitir. Kardec foi tão somente um pedagogo francês que recebeu a missão da espiritualidade para condensar todo esse material de forma didática, para que se estabelecesse os pilares de um novo edifício para a humanidade a partir de então. Como vocês podem explicar a reencarnação? Nós vimos na reencarnação uma bondade infinita de Deus, porque somente com as sucessivas processos de reencarnação nós vamos adquirindo experiências, superando e sempre com um único fim, que é a nossa evolução espiritual. Então nós vimos na reencarnação, acima de tudo, a bondade divina, de um Deus amoroso, soberanamente justo, bom. É assim que nós vemos a pluralidade das existências, como muito bem cita Kardec nas suas obras. Sem a reencarnação, Deus se tornaria um carrasco, haveria injustiça. Com a reencarnação, vem à tona a bondade de Deus, a cada um segundo as suas obras. Então, se eu estou passando por uma situação nessa existência, que eu não fiz nada nessa existência para dever aquilo que eu estou passando, certamente foi numa existência anterior, pois existe a lei de causa e efeito. Deus nos dá o livre-arbítrio, cada um de nós faz aquilo que assim bem entender, mas no outro lado da balança, e aqui nós podemos imaginar uma balança antiga, daquelas de 2 pratos, né? Existe o livre-arbítrio de um lado e a lei de causa e efeito do outro. Então, tudo vai voltar para mim, seja nessa existência ou em existência futura, de bom e de ruim também. Toda ação gera uma reação. Isso é uma lei divina. E assim é importante a gente ter esse conhecimento e aí ir gerenciando os nossos atos. E o que os adeptos buscam? Caro amigo Carlos, eu acho que buscam, como é da nossa intimidade, buscar sempre a evolução. Nós somos seres
que fomos criados por Deus para a evolução. E o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é sem sombra de dúvidas o país hoje responsável pela harmonização, pelo acolhimento do Espiritismo no mundo. Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre a história aqui de Santo Ângelo. A primeira casa nossa, fundada em Santo Ângelo, é a Sociedade Espírita Amor ao Próximo. Ela é uma casa espírita que tem aproximadamente 76 anos. Podemos depois conferir isso. Depois veio a Sociedade Espírita Fé e Esperança, depois a Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, que é lá no bairro Pipe, residente no bairro Pipe, e assim sucessivamente. Hoje nós temos na cidade de Santo Ângelo 7 instituições federadas e mais 4 instituições que fazem parte do movimento espírita adesas à União Municipal Espírita de Santo Ângelo, que não tem ainda esse título de federalização, mas acima de tudo são companheiros de trabalho e que levam acima de tudo também esse princípio doutrinário. Não há nenhum tipo de acepção de pessoas ou religião? Todas as religiões são bem-vindas, não há distinção de raça, de cor, de religião, de classe social, em absoluto. Doutrina espírita, como nós já comentamos anteriormente, Carlos, é o Evangelho de Jesus, redivivo, trazido ao mundo de forma simples, clara, e Jesus pregava exatamente isso. Somos todos irmãos, filhos de um único Pai.